Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Professor Marlon aqui de novo. Vamos agora ver como é que a gente faz a resolução de uma equação de segundo grau pelo método da fórmula de Bhaskara, tá? Sempre aplicando ela. Então a gente tem menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta. Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá bom? Professor, sempre vai ser assim? Sempre. Sobre 2a. 2 vezes o a, tá bom? Então qual é o nosso primeiro passo, pessoal? O primeiro passo vai ser achar o a, o b e o c, tá bom? Então, ó, qual vai ser o meu a? Aqui. 1, tá bom? Então a igual a 1. Quem vai ser o meu b? Fala aí pra mim. B igual a 5? Não. B igual a menos 5, tá certo? Olha lá, ó. B igual a menos 5, ó. O menos vem junto com ele. E o nosso C? C igual a 6. Tá bom, gente? Ó, C igual a 6. E agora, professor? Agora eu não sei o que eu faço. Só substituir o menos que está aqui. Você bota ele assim, ó, tá? Menos. Aí agora você bota o B. Quanto vale o B? Menos 5, tá bom? Então, ó, olha aí. Substituir, tá certo? Muita gente está se confundindo aqui também. O menos é da fórmula, então é menos o meu B. Mas quanto vale o meu B? O meu B vale menos 5, tá bom? Então vou e coloco ele aqui entre parênteses. Menos com menos vai dar mais. A galera que está mais avançada já bota direto, né? Ah, é menos B, então se o meu B for menos, então vai virar só o B aqui. Mas bota assim de começo para a gente não se confundir muito, tá certo? Ó, B ao quadrado, então é menos 5 ao quadrado. Vou botar aqui, ó, menos 5 ao quadrado, tá bom? A gente faz devagarzinho. Quem quiser acelerar aí, bota o vídeo numa velocidade um pouquinho maior. Menos 4 é da fórmula. Agora vezes o a, quanto vale o a? 1. E quanto vale o c? O c vale 6. Então vezes 6, tá bom? Sobre 2 vezes o a. Quanto vale o a? O a vale 1, tá bom? Aqui, ó. Então 2 vezes 1. E agora, pessoal? Vamos começar a resolver esse negócio. Menos com menos dá mais, então fico com mais 5, tá bom? Como ele está aqui, a gente não precisa botar o sinal de mais. A gente não usa assim, né? A raiz quadrada de 5 ao quadrado dá quanto? Menos 5 vezes menos 5. Vou botar aqui pra gente, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Menos 5. Passo a passo, pessoal. Vezes menos 5. Menos com menos dá mais. Então a gente fica com 5 vezes 5, 25. Fica com 25 positivo. Tá bom? Então fica, ó, 25 positivo. Como ele está aqui no começo também, não preciso colocar o sinal de mais. Então é só eu colocar, ó, 25. Perfeito? E agora, aqui que mora um segredinho. O que eu gosto de falar para vocês? Se tiver um outro sinal de menos aqui, você já está com mais aqui. Agora não tem sinal de menos, nem aqui nem aqui. Então você repete o sinal de menos. Tá? Por quê, professor? Porque, ó, menos com mais dá o quê? Menos. Então ficou aqui. 4 vezes 1 ficou menos 4. E agora, menos 4 vezes 6, menos com mais, entendeu? Vou botar aqui, ó. Menos 4 vezes mais 1 deu menos 4. Menos 4 vezes mais 6, vou botar aqui, ó, mais 6, tá? Mas é vezes, tá? Vezes o mais 6. Só para ter uma ideia de sinal aqui, ó. Menos com mais vai dar o quê? Menos. Tá bom? Sinais diferentes sempre vai dar menos. 4 vezes 6 dá quanto? Fala pra mim. Deu isso aqui? Então, vamos meter bronca aqui, ó. 24. Tá bom? Isso aqui, ó, deu isso daqui, tá? 24. E agora, professor? Sobre 2 vezes 1 dá quanto? Dá 2. E agora a gente vai partir para a nossa solução. O que a gente faz aqui, ó? A gente fica com 5 mais ou menos 25
tira 24, dá quanto? Fala pra mim. Vamos lá, concentra aí, ó. 25 tirou 24, ficou 1. Tá bom? Sobre o que? Sobre 2. E agora, professor? Agora eu tenho um sinal de mais e um sinal de menos. Tá bom? Então, pensa sempre nisso. 5 mais ou menos 1. Tá bom? A gente fica com o 5 mais ou menos 1 sobre o 2, tá? O 2, por que o 2, professor? Porque, ó, lembra lá que era 2 vezes o A? Então, ó, ele veio pra cá como 2 e continua como 2. E daqui, pessoal, a gente faz assim, ó, x1 e x2, tá certo? Então, x1 vai ser o sinal que está em cima, a gente fica com... Ah, professor, posso mudar a ordem? Pode, é só para organização, tá bom? Tô fazendo isso daqui só pra gente se organizar. Então, a gente fica com 5 mais 1 sobre 2, vai ser uma raiz. A gente fica com 5 mais 1, 6 sobre 2, que vai dar o quê? 3, tá bom? Então, a gente ficou com a primeira raizinha valendo 3. E a segunda, professor, deve valer 2, né, professor? Isso aí. Porque a gente vai usar o sinal de menos, então vai ficar x2 igual a 5 menos 1. Ah, por que menos? Porque é o sinal de baixo, tá bom? 5 menos 1 sobre 2. 5 tira 1 dá 4. 4 dividido por 2 igual a 2. Ah, professor, mas eu resolvi isso daí bem rapidão, bem tranquilão. Parabéns, você usou o método da soma e do produto. Como é que eu faço soma e produto, professor? Vamos lá. Dá um print aqui que eu vou... Não, vou deixar aqui, vou botar aqui do lado. Ó. Soma e produto diz assim: eu tenho que achar um valor que somado com outro valor, x1 e x2, que dê igual a menos 5. Tá? Esse é o meu macetinho, menos 5. E depois eu tenho que achar dois valores que multiplicados deem o meu valor C, 6. Tá bom? Depois que eu achar isso, como é que eu faço? Eu fiz esse método que eu não esqueço mais, pessoal. Depois que eu achar isso daqui, o que eu faço? Troco os sinais, tá bom? Então vou achar aqui ó, o meu conjunto de solução e eu troco o sinal dele depois, tá bom? Então vamos lá. A menos 2 mais menos 3 vai dar. Ah, professor, mas menos 4 mais menos 1 também vai dar. Mas 4 vezes 1 não vai dar 6. 2 vezes 3 eu já vi que dá 6 também. E aí eu tenho que manipular o sinal para que ele dê de acordo com esse sinal do B, que é o menos 5. Então eu boto ó, menos 2, eu tinha uma dívida de R$2, fui lá e adquiri uma dívida de R$3 também. Então ó, bateu. Se bater aqui embaixo os mesmos valores, são as minhas raízes. Posso partir para o abraço. Menos 2 vezes menos 3, menos com menos deu mais, bateu. 2 vezes 3 deu 6, bateu. Então eu achei menos 2 e menos 3. É minha solução? Não. Tenho que trocar os sinais. Então minha solução vai ficar sendo 2 e 3. Tá bom? Pessoal, quem achou assim, ó, na fórmula de Bhaskara certinho, tranquilão, faz o seguinte, pratica isso daqui. Tá bom? Pratica isso. E quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, ver se é trinômio quadrado perfeito, mete bronca, tá? O importante é vocês terem mais ferramentas, porque na hora de uma prova de concurso público, às vezes a gente não dá muita importância para isso, tá? Você olha para isso daqui e fala, isso aqui eu faço pela soma e vou ficar na frente de um monte de candidato, um monte de concorrente. Não é bem assim, tá? Os outros candidatos podem estar fazendo isso daqui, mas depois eles marcam assim com uma bolinha na questão para voltar e conferir. Entendeu? Eu fazia muito isso, marcava com triângulo as questões que eu tinha que conferir depois, porque eu fiz por algum método muito rápido, marcava com quadrado aquelas que eu tinha dúvida, que eu achei que a resposta não ficou muito adequada, e marcava com bolinha aquelas que eu tinha certeza que eu tinha acertado, para não ter que perder tempo voltando nelas. Então se eu tinha 4 horas para fazer uma prova, 4 horas, sabe quanto tempo eu demorava para fazer? 4 horas. Ué, se eu tenho 4 horas para fazer, por que eu vou demorar menos? É uma coisa que vai ser para minha vida, é uma coisa que eu vou ter no meu histórico de aprovações e concursos públicos. Então, por que eu quero sair com 2 horas? Eu só saía cedo, pessoal, quando tinha alguma emergência, por exemplo, teve uma prova que eu fiz,
não sei pra onde foi, que eu deixei meu pai na UPA de Rio Bonito, fui lá fazer a prova rapidinho, e assim que deu 1 hora de prova eu entreguei e fui lá pegar meu pai, porque realmente ele não estava bem e eu não podia deixar ele nem numa UPA em Columandê, nem em Santa Luzia, então eu acabei deixando ele na UPA de Rio Bonito mesmo. Falei, pai, daqui a 1 horinha eu tô aqui, com certeza. Aí foi um pouquinho mais de 1 hora porque eu tive que sair mais cedo, né? A gente tem que chegar 15 minutos antes nessas provas. E aí eu fui lá, fiz a prova rapidinho, peguei meu pai. Não fiquei com uma nota muito legal, porque infelizmente você tem que estar com a mente boa, né? Além do tempo. Então quando vocês fazem essas questões, tentem despertar, não ficar com sono, tentar fazer elas no melhor horário que vocês puderem. Outra dica que eu dou para vocês aqui é organização. Tá vendo que aqui ficou meio mal organizado? Então, os coeficientes, bota aqui embaixo, o A, B e o C, tá? E aí você bota por soma e produto, se você quiser já de cara fazer esse métodozinho aqui, mas sempre aplicando a fórmula de Bhaskara. Quem não aplica a fórmula de Bhaskara, pessoal, não vou nem olhar, não vou nem corrigir, porque eu preciso que vocês fixem isso, tá? Essa fórmula ajuda muitos outros alunos que não têm nem conhecimento disso, que não conseguem desenvolver isso e que não tem essa ideia. Por exemplo, tem alunos que estão vendo isso daqui e esqueceu que só dá para fazer isso quando o A é igual a 1. Já um candidato mais aprofundado, ele sabe que dá para fazer com A diferente de 1, dá para fazer de diversas outras formas. Só que, olha aqui, você levou 5 minutos, o seu concorrente levou 3, ou você está com 2 minutos de diferença para ele, não é muita coisa não, pessoal. Não é grande coisa não, porque às vezes tem uma questão de probabilidade que o cara fica lá desenhando, ou outra questão que ele esqueceu a fórmula da PA e da PG. Então você acaba ganhando tempo. Quem sempre estuda mais sempre sai na frente. Isso aí vocês podem ter certeza. Então, por favor, apliquem sempre a fórmula, tá? Não precisa repetir ela em todos. Assim, essa parte aqui, tá? Não precisa escrever ela em todos os exercícios. Mas quanto mais vocês escreverem ela, melhor é. Mas quem quiser colocar ela, por exemplo, na 1 e fazer 3 exercícios sem repetir ela, só substituindo direto, mete bronca. Só preciso que vocês acertem. Quando vocês começarem a errar, aí a gente tem que ver o que está acontecendo. Se é a pressa, porque a gente também não pode... As disciplinas, elas não são muito... Vamos dizer assim, não são muito agradecidas. Então quando você pega um texto em português e já quer ler ele logo, se livrar dele, você absorve muito pouco dele. Você tem que ser uma pessoa crítica, você tem que ler aquilo, analisar, por exemplo, ver partes gramaticais, concordâncias, relembrar conceitos, agente da passiva, voz ativa, acentuação. Então você acaba que o texto te enriquece muito mais. E a mesma coisa é aqui. Você lembra do discriminante, você vê que isso daqui vai dar diferente de 0 e vai dar um valor positivo. Então se deu um valor positivo e diferente de 0, se o meu delta é maior do que 0, eu tenho 2 raízes reais. Então você já começa a enriquecer todo o conhecimento que você tem sobre equações de segundo grau. E quando você pega uma questão dessa na prova, você não fica assim querendo eliminá-la logo. Você já começa a fazer ela muito mais rápido, mas de uma forma que não é tão chata, né? Tão engessada. Você consegue aplicar Bhaskara, você consegue fazer soma e produto, você consegue completar quadrados quando precisa. E tudo isso daí não é difícil, tá? A questão é prática. Então, pessoal, qualquer dúvida deixa aí nos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.